Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese BH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Lembrando que Síntese é sempre com Y. Hoje eu trago a minha querida Maria José Ferreira Alves, ou Zezé Alves, popularmente conhecido no mundo do esporte, por que não? Minha querida Zezé, vou te chamar de Zezé. Quem é você? Apresente-se para o nosso grande público que está distribuído no mundo inteiro. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas as pessoas vão estar nos ouvindo, né? E então, desejo aí que todos, estejam bem, possam nos ouvir aí no mundo inteiro. Bom, quem eu sou? Eu sou uma mulher com 44 anos, já fui atleta paralímpica, hoje eu trabalho no Bradesco, eu sou pisciana com ascendente em peixes e lua em escorpião, então eu sou uma pessoa bastante emocional, né, e, enfim, o que mais? Sou formada em jornalismo pela Unip, trabalho no Bradesco há 10 anos, juntando com 5 do HSBC mais 5 do BRA, e hoje eu estou aqui, tendo a oportunidade e a honra de estar falando com a Alê Moreno, e espero que esse bate-papo aí seja bastante bacana para todos nós aí, para vocês, para mim, para todo mundo. E você é mãe? Ah, sou mãe também. Isso aí é minha maior medalha de ouro, né? Nem de ouro, de diamante, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, chamada Sofia Raquel, né? Minha princesa, o meu tudo, a razão do meu viver, a minha existência. Eu digo assim que é antes dela e depois dela, né? É a SDS, porque a Sofia é tudo para mim, é o meu sol, é o meu, enfim, é meu tudo. Inclusive, tem uma história muito interessante sobre a Sofia, o nascimento da minha filha. Quando eu fui ter ela, né, no médico já me acompanhava, e isso me marcou, por isso que eu vou contar aqui para vocês, é uma coisa muito linda, que quando a minha filha nasceu, na hora que ela nasceu 5h23 da manhã, de uma terça-feira nublada, que não sei se estava nublada, porque estava de madrugada, era 5 e pouquinho, não deu para ver ainda, mas na hora que a minha filha nasceu, meu médico era bem loucão, né, então ele chegou já botando música na sala de parto, né, minha filha nasceu de parto normal, foi maravilhoso, foi lindo, não sei o que é dor de parto, viu, mulherada, então não posso compartilhar isso, que meu parto foi maravilhoso. Do jeito que minha filha nasceu, eu teria 10 filhos. E aí, na hora que ela estava nascendo, ele botou música, logicamente, eu não estava envolvida na música, mas quando o chorinho dela veio, ele veio embalado de Here Comes the Sun, que é essa música maravilhosa dos Beatles, e isso, assim, marcou profundamente a minha vida. Eu digo que essa é a música da minha vida, é a música da minha filha, e, enfim, muito significado essa música tem para nós, para mim e para ela. Ô, Zezé, me conta um pouco da sua história de vida, como que foi a sua infância, você é carioca, como que era essa história toda e como você foi parar nos esportes. Talvez tenha um caminho longo aqui, mas eu quero misturar um pouco sua infância, se você era uma menina sapeca e por isso que você foi parar nos esportes e virou medalhista olímpica brasileira. Eu sou natural, na verdade, verdadeira, de Sobral, Ceará. Eu nasci em Sobral, Ceará, eu sou a primeira filha da minha mãe, sou a filha mais velha, eu tenho mais outros 2 irmãos. Assim que eu nasci, já se descobriu que eu tinha uma deficiência visual, né? Com 3 dias de nascido, eu não abria o olho, então já se notou que eu tinha algo diferente. E aí, os médicos lá não tinham recursos, há 44 anos atrás, era complicada essa coisa, né? E aí os médicos recomendaram para minha mãe, olha, sua filha só vai ter uma solução ou Rio ou São Paulo. Então, minha mãe esperou completar 1 ano de idade e se mandou para o Rio comigo, porque no Rio ela tinha parentes, tinha meus padrinhos que tinham acabado de casar e receberam a gente lá. E aí começou-se aquela saga de tratamentos até ver se conseguia fazer com que eu voltasse, com que eu enxergasse, né? E aí eu, com quase 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, foi que minha mãe conseguiu cirurgias para mim. Eles removeram meus cristalinos, então eu não tenho cristalinos, né? Eles retiraram os cristalinos, o que possibilitou que eu enxergasse o que eu enxergo hoje, que é 5% de visão. E aí, aos 7 anos de idade, eu fui parar no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada para deficientes visuais. Fiz o meu primeiro grau lá, e lá eu tive todas as oportunidades
sociais, culturais, econômicas e vitais, né, de vida mesmo, porque lá eu aprendi tudo. Era um colégio interno, onde eu ficava a semana inteira e eu só vinha para casa no final de semana, né? Então lá eu comecei minha vida social e educação física era uma das matérias que fazia parte do currículo da escola, como matéria, né? Para ensinar o cego a ter uma postura para sentar, a ter uma postura para a cabeça, a ter uma postura para se colocar posturalmente, porque geralmente algumas pessoas, alguns deficientes visuais, eles têm umas manias, né? De abaixar a cabeça, de andar com a cabeça para cima, ou uns tiques de botar dedo no olho e tal. Então, isso não é muito adequado esteticamente. Então, a escola tinha essa preocupação, né? Além de outras tantas que eles tinham de currículo escolar e de etiqueta social, né, e tal. E aí eu comecei. Então, eu fiz natação, eu fiz judô, eu fiz goalball, que é um esporte específico para cego, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz, caraca, tudo que você pode imaginar eu fiz, e fiz atletismo. E aí, lá em 1992, eu estava com 15 anos de idade, participei da minha primeira competição no Maracanã. E, ao mesmo tempo, estava já rolando, né, a Olimpíada e Paralimpíada de Barcelona. Foi o meu primeiro contato, assim, com o esporte, né? Aos 12 anos, 13 anos, eu já fazia competições dentro da escola, porque a gente tinha lá uma semana, que era de comemoração da festa da escola, a gente tinha lá uma gincana, onde todo mundo da escola era envolvido e participava de todos os esportes. Então, eu fiz um monte de coisa, mas eu me destaquei mais no atletismo, e daí eu comecei a treinar desde os 13 anos, o atletismo, me preparar. Aos 15 foi minha primeira competição, aos 16 eu continuei treinando, aos 17 eu fui lançada aí para o mundo dos esportes mesmo a nível seleção. Então eu entrei na seleção com 17 anos de idade, fiquei 15 anos na seleção diretos, ininterruptos, sem sair. Nesse tempo eu participei de 4 Paralimpíadas, vários mundiais, perdi a conta dos brasileiros e regionais que eu participei, foram muitas competições. E minha última Paralimpíada foi Pequim, né, que é em 2009, quando eu voltei de Pequim sem medalha, eu estava com uma lesão na minha coxa, e eu voltei sem medalha, fui fazer um tratamento, né, para me recuperar da lesão, e meu treinador disse, olha, eu quero te ver aqui só quando você estiver bem. Só que daí, né, a vida traz surpresas para a gente que a gente não está esperando, surpresas boas, né? Então, nesses exames, para fazer na época, era 2009, era novo aquele tratamento de plaquetas, né? Onde você tira o seu sangue, você implanta as plaquetas e sara a musculatura, né? Isso que eu ia fazer. E aí, para isso, na época, era um procedimento ainda meio novo no Brasil, só jogadores de futebol, times de grande porte que tinham acesso, mas a seleção do Comitê do Brasil já estava tendo esse acesso, né? Eu tive que fazer exames pré-operatórios como se fosse para operação. E aí foi que eu descobri que eu estava grávida, da minha filha, né, da minha maior medalha de diamante aí que eu tenho hoje na vida. E aí eu não pude mais fazer o tratamento. Em 2010, a minha filha nasceu em fevereiro de 2010. Eu tentei retornar para a carreira de atleta, mas aí, infelizmente, não tive o apoio do CPB que eu deveria ter tido para voltar. E aí eu tive que começar uma nova vida, né, que foi a vida de trabalho, né? O meu trabalho, que era o atletismo, teve que dar lugar a outro trabalho. E aí, graças a um amigo meu de Joinville, olha lá. Eu morei em Joinville também, morei em vários lugares do Brasil, porque como atleta a gente acaba indo morar onde está o técnico da seleção. Então, eu morei em Joinville 7 anos, foi maravilhoso. Amei minha experiência no Sul. Minha filha nasceu aqui em São Paulo, né, 2010. E eu fiquei por aqui. Eu estou aqui até agora. E aí, o que acontece? Eu tive que voltar, conseguir sustentar minha filha e tal. E aí o amigo me falou, olha, está tendo uma seletiva para a Febraban vai contratar, criou um projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado, no mundo financeiro. Aí eu falei, cara, eu preciso de emprego, porque eu tenho que sustentar minha filha, tenho que trabalhar, então eu fui, me candidatei, achei que não ia ser chamada, porque eu não tinha experiência nenhuma em banco e nada. E aí começou o processo seletivo, e quando foi dia 4 de abril de 2011, eu ingressei no HSBC por esse projeto. Trabalhei no HSBC até 2016, quando o HSBC Brasil foi vendido para o Bradesco, e estou lá no Bradesco até agora. Eu tenho algumas perguntas aqui, Zezé, que você foi passando por tantas coisas, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu quero entender aqui da Zezé. Me conta, eu quero que você me falar, obviamente, um pouco desse espírito olímpico, como é que é participar de Olimpíada, porque isso é uma coisa que deve ser muito prazeroso, né? Tá nesse encontro mundial.
para viver o esporte como um caminho para união, para troca, para possibilidades e como competição, obviamente. Você foi medalhista, quais Olimpíadas você participou? Como que foi essa experiência olímpica, eu quero entender. E depois eu vou ver para o mundo do trabalho, eu quero entender que momento da vida você resolveu estudar jornalismo, como que você foi parar no jornalismo. Conte-nos tudo, Zé, não esconda nada. Realmente, isso que você falou é muito emocionante. Eu me lembro da primeira Paralimpíada que eu fui, tinha 19 anos, foi a de Atlanta, né? Eu me lembro, assim, da cerimônia de abertura, da cerimônia de encerramento, das provas, e eu tive o privilégio de alguns professores, que foram meus professores no Benja, que me treinaram, e eles puderam viajar comigo, né, nessa primeira Paralimpíada. E eu me lembro do professor Osmar, lá na cerimônia de abertura, né, eu, assim, concentrada, assim, nossa, um sonho, né, realizando um sonho. Ele me falando exatamente isso, né? Você imaginava que estaria aqui? Eu falei, não, nunca poderia imaginar, né? Vindo da onde eu vim, né? Com a simplicidade dos meus pais, né? Tudo, jamais eu poderia sonhar com isso, né? E aí depois, no final, na cerimônia de encerramento, o professor Ramon estava lá comigo, a gente comemorando, né? O sucesso. Né? Eu tinha nessa Paralimpíada, eu ganhei 2 medalhas de bronze, foi a minha primeira Paralimpíada, medalha de bronze no 100 e 200. Lembro do professor Ramon, a gente deitado na grama, né, assim, no final, já deitado na grama, olhando para o teto, ao som de Carly Simon, cara, onde é que eu ia ouvir Carly Simon? Meu, Liza Minnelli passou assim do meu lado, eu estava esperando para entrar lá, depois a Liza Minnelli passou do meu lado, mas eu tive um treco assim, falei, gente, Liza Minnelli, como assim? Né, tipo, tô ouvindo Carly Simon ao vivo, como assim? Né, na cerimônia de encerramento, nessa cerimônia de abertura, inclusive, foi tão emocionante, porque teve a presença do Christopher Reeve, né, que era aquele Superman gatésimo, né, dos anos 80, que ele tinha sofrido um acidente, né, não sei se você lembra, ele até já faleceu, eu acho. Lembro dele, ele faleceu. Ele faleceu, então, ele estava lá na cerimônia de abertura, então, assim, foi muito emocionante, né, vê-lo. Acho que para ele também deve ter sido emocionante, né, ele ficou paraplégico, acho que ele não movimentava nada, né, e aí, assim, foi muito emocionante, essas memórias nunca vão me deixar, como também, assim, nunca vou esquecer do momento, assim, quando, em Atenas, né, Atenas era meu sonho de infância, né, porque eu amo história, né, acho que se eu não tivesse feito jornalismo, eu ia fazer história, né, e filosofia também, que eu amo, né, e, meu Deus, assim, foi muito emocionante quando eu entrei naquele estádio, sabe, ouvindo aquelas palavras em grego, na sensação de você estar, quando eu fui no Partenon visitar, porque, assim, a gente vai para competir, mas as pessoas, mas tem alguns dias que a gente tem folga, e nessas folgas, geralmente, o treinador, a equipe de atletismo, né, como a gente era muito junto, né, o professor, sempre a gente procurava passear na cidade naquele dia de folga, né, para conhecer o monumento e tal, e, obviamente, que todos nós queríamos ir ao Partenon, né? Ao ver as ruínas do teatro grego, tudo. E, assim, gente, foi uma emoção. Eu até me arrepia quando eu lembro de ter pisado naquele solo. Eu lembro que eu passei a mão no chão, entendeu? Assim, de emoção, assim, que a gente fica embargado. Como também senti essa mesma emoção quando subi na Muralha da China, né? Gente do céu, quando eu subi na Muralha da China foi, assim, impressionante, assim, a sensação, né? De imaginar que aquele troço é visto da Lua. Então, assim, é um negócio imensurável, você fica absorto, né? Como o mundo tem coisas bonitas. Quando eu fui no México também, para subir a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, só de estar ali naquele solo, né? De estar ali naquela, nossa, milhares de anos aquilo ali, e a gente teve a oportunidade de ver uma pagelância no meio da praça mesmo, assim, né? Era o passado e o futuro, porque a gente estava no meio da cidade do México, e lá eles têm, né, uma ruína não, uma escavação no meio da cidade do México mesmo, estava perto do nosso hotel, que a gente estava, e a gente foi uma tarde andar lá pela rua, a gente viu eles fazendo mesmo pagelança naquelas ruínas, e ao mesmo tempo você viu o trânsito ali do lado, os arranha-céus, assim, se falava, meu, é surreal isso, né, eu estou aqui, isso é histórico, né, isso é emocionante, né, e você poder ir nos estádios, né, pensa quando eu fui no Estádio de France também, lá em Paris, correr no estádio onde o Brasil jogou, onde, meu, é muita emoção, assim, né. Ô, Zezé, quantas medalhas você ganhou? Eu tenho 4 medalhas paralímpicas, 2 em Atlanta e 2 em Atenas.
Em Sydney e Pequim, eu fiquei em quarto lugar, eu não peguei medalha nessas 2 Paralimpíadas. E mundiais, tem muitos campeonatos mundiais também. Mundiais que eu fui medalha de ouro, mundiais que eu fui medalha de prata, de bronze. No seu esporte, especificamente, tem uma peculiaridade que você corre com uma pessoa. Eu acho isso um exercício incrível, acho que para os dois, né? Porque tem uma questão de ritmo, de sincronia, do caminhar junto, que pode ser a gente pode conectar isso a várias coisas da própria vida. Como é que é essa experiência como é que se dão esses treinos, como é que esse par é escolhido, como que surge, esse caminhar me conta um pouco disso tudo, que eu, na verdade, não sei nada, então tudo que você puder contar, eu vou ficar feliz. O atleta guia, né? O atleta guia, ele surgiu para ajudar, né, a pessoa com deficiência. Tem 2 categorias que correm com guia, né? O cego total, que é o T11, e o cego parcial, que é o T12, que no caso é minha classe, né? Eu era T12. A gente tem essa prerrogativa de poder correr com guia. E o guia é um atleta também, como qualquer atleta, só que ele, em algum momento, ele deixa de priorizar ele como atleta para priorizar você como atleta, mas não que ele deixe de se condicionar ou de treinar também. Ele tem que treinar. Ele tem que treinar com você e treinar para ele também. Ele tem que estar condicionado, né? Porque ele é os seus olhos na pista, né? Ele é os seus olhos. Vocês ali se tornam um, mas ele é os olhos que te levam, né? Que te guiam, né? Literalmente que te guiam. E o guia tem que ser uma pessoa realmente de muita confiança sua. Essa relação ela é construída em base de confiança, de amizade. Como você falou, tem a sincronia, tem tudo, tem amizade. E assim, eu tive a honra de ser guiada pelo Gerson Knittel, que foi o primeiro atleta que começou essa saga de ser guia atleta. Nossa, quando o Gerson começou, para você ter uma ideia, ele guiava todo mundo, de meninos, homens e mulheres. Ele era o único. Nossa, coitado, ele ralou muito. Ele era o único. Isso foi uma iniciativa que começou lá em Joinville com o professor Mauri Veríssimo, que é o técnico da seleção brasileira hoje, né? Ainda né? É o mesmo ainda. E ele começou a treinar, ele treinava os atletas dele para os jogos, para o JASC, né? Para os jogos do interior lá de Santa Catarina. E o Gerson era um atleta dele, do salto com vara. E aí ele começou a fazer um trabalho com a GIDEV, que é a associação que tem lá em Santa Catarina, lá na cidade de Joinville, que trabalha com cegos. E o professor Mauri começou a treinar esse pessoal. E aí começou lá essa história do atleta guia. E depois se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Belo Horizonte também tem entidades que começaram a treinar, aqui em São Paulo. Isso foi se espalhando, mas lá no começo, nos anos 80, 90, era só o Gerson. Então teve Paralimpíadas aí que foi só ele para guiar todo mundo, para guiar uma galera. Em Atlanta mesmo foi uma dessas. Ele guiou tanto eu quanto a Adria. E ele ficou um bom tempo nessa, de guiar tanto eu quanto a Adria. Ele tem que estar super condicionado, porque ele corria mais que todo mundo. Isso. E no México, pensa no México, em 99, quando ele correu com todo mundo na altitude. Sem ar. Nossa, foi tremendo no México. E ele ficou firme, viu? E aí depois começou a surgir outros guias em outros lugares, e aí o Gerson ficou exclusivo com a Adria, primeiramente, né? E depois ele ficou exclusivo comigo. Então eu tive a honra de quando eu parei de treinar, ele era o meu guia oficial, era o meu guia de toda a vida. E assim, a gente cria uma relação de amizade, cria uma relação de cumplicidade, a gente acaba se entendendo. Imagina a gente é mulher, a gente fica de TPM, a gente fica de mau humor, a gente está chateada, e ele vira um amigão, confidente, psicólogo, tudo, porque por mais que o treinador passe o treino, mas é o guia que executa o treino com você, é o guia que corre com você, é ele que sabe como você está naquele dia, se você está bem, se você não está, se você vai conseguir dar conta de treinar ou não, se está pesado para você, se não está. O treinador fica lá vendo tudo, né, acompanhando, corrigindo a técnica, como o guia também corrige a técnica, mas é o guia que está com você ali na pista, ele que te conhece, né? Ele que sabe. E o guia pode te ajudar tanto, ele tem mais chance de te atrapalhar do que te apoiar em algum momento, porque se ele fica para trás, ele não pode trava ficar para você. Trás, ele não pode ficar para trás. Vocês têm que andar juntos. Ele não pode te puxar, né? Que é te puxar para te impulsionar. Porque assim, os braços têm que andar paralelos um com o outro, né? O braço tem que dar um ritmo, né? O máximo que ele pode fazer é te dar o ritmo, né? Mas não tem como ele te dar o ritmo, porque é você que está na prova, né?
Então, na verdade, ele te acompanha nessa coisa que as pessoas dizem, ai, puxou, ai, tá levando, ai, tá carregando, né? E isso é muito relativo, só quem tá dentro lá é que sabe, né? Quanto dessa sua experiência do esporte você traz para o mundo do trabalho hoje? Acho que você podia contar do mundo do trabalho e como você passou, né, como o jornalismo Ah, eu chegou acho na que sua vida. tudo, né? Eu queria encontrar esses pontos de conexão. Sim. Conte-nos. O jornalismo é assim, eu sempre, na verdade, minha primeira opção de faculdade era direito. Eu queria ser advogada e depois eu queria ser juíza, né? Que eu achava lindo ser juíza. Eu queria fazer direito. Então, quando eu fui morar em Joinville para treinar com o técnico da seleção, eu estava naquela fase de escolher a carreira que ia fazer na faculdade. Só que direito só tinha no período da manhã lá, na época, né, em Joinville. Então, como eu também gostava muito de jornalismo, então eu acabei optando pelo jornalismo. E realmente eu me encontrei lá, porque juntou as minhas paixões, né, todas juntas, juntou a parte da história que eu amo, né, porque você acaba tendo que conhecer de história para você poder falar de jornalismo, né, um pouco do direito, porque se você quiser realmente ser um jornalista especializado em alguma determinada área, você tem que saber, o jornalista, independente dele ser especializado ou não, ele tem que saber um pouco de lei, e também juntei um pouco da filosofia, que é um pouco da minha paixão. Então, foi por isso que eu escolhi jornalismo. E o esporte, né, foi junto. E quando chegou no mundo do trabalho, toda essa bagagem que eu trouxe do esporte, ela me acompanha até hoje, né? Porque você no mundo do trabalho era um mundo novo para mim. Então eu tinha que aprender a lidar com aquelas pessoas, a lidar com aquelas situações, era tudo novo, né? Ainda mais uma temática que eu não dominava. Então você vai treinando, você vai se aperfeiçoando, você vai fazendo parceria com um, parceria com outro, você vai criando aliados, né, dentro do trabalho, né? E assim você vai conseguindo levar, né, a sua vida de trabalho, construindo a sua carreira, porque é uma construção, né? Então, acho que essa resiliência, determinação, vontade de vencer, vontade de melhorar, vontade de se superar, eu acho que isso tudo reflete, assim, no meu trabalho, nas coisas que eu faço hoje, naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu almejo, naquilo que eu me proponho, assim, a fazer. A questão da deficiência visual, como que você tem observado o Brasil nesse momento, a discussão sobre o tema, as questões da inclusão, desde o mundo da educação, dos pequenos até a vida adulta, como você tem acompanhado, tem observado, como que você tem percebido o país nesse sentido? Então, o Brasil tem leis muito boas, né? O Estatuto aí da Pessoa com Deficiência, né, que foi homologado em 2015, veio para consolidar isso, né? Veio para dar diretrizes e saber como é que isso tem que ser feito. Mas há muitos anos, né, já se fala na questão da inclusão. Né? Eu me lembro dessa discussão lá da inclusão, né, das crianças na escola. Eu, particularmente, como eu vim de uma escola especial, né, de pessoas cegas, Maria, tenho um pensamento que foi para mim, tá? Mas não é regra para todo mundo. Mas, diante da situação que as escolas estão, que as escolas são, tanto para as nossas outras crianças, que não necessitam de uma atenção maior, está sendo tão complicado, tão difícil, né? E agora, ultimamente, com a pandemia, com tudo isso, né, com essa nossa nova situação de vida, ficou provado, né? Ficou mostrado quão, né, as escolas precisam ser cuidadas, precisam ser observadas e tratadas e cuidadas. E o que acontece? Eu ainda penso que seria bom que as crianças, pelo menos na primeira infância, pelo menos na primeira formação, elas tivessem contato com crianças iguais a elas, né? Eu acho que seria mais fácil as superações, os aprendizados, né? Eu não estou dizendo que não tem que ter inclusão, nem que as crianças têm que estarem todas juntas, mas eu falo que seria bom, no primeiro momento, a criança estar junto com outras crianças iguais a ela, para ela mesma criar uma identidade, para ela se reconhecer como pessoa. Quando eu era criança, minha mãe me colocou numa escola normal, com 5, 6 anos. E foi uma experiência muito difícil para mim. Minha mãe conta que chegava na escola, as crianças puxavam meu cabelo, me derrubavam, me chamavam de zóio, sabe, as professoras não sabiam o que lidar comigo. Minha mãe disse que teve um dia que teve uma professora que chegou para ela e falou: olha, é melhor a senhora tirar sua filha da escola, porque a gente não tem condições aqui de cuidar dela. E naquele tempo que eu era criança, achava-se que a criança com deficiência era deficiente mental também, né?
Então, mandavam você para o psiquiatra, mandavam você para o neurologista, achando que você tinha algum problema mental, né? E várias crianças como eu passaram por isso. Eu tive que tomar remédio na época para coisas mentais que eu não tinha. Até que apareceu um médico que me atendeu no pronto-socorro, num hospital lá do Rio, e falou para minha mãe que meus eletros, não davam nada, que eu não tinha problema nenhum. O meu problema era conviver com crianças iguais a mim. E foi ele que deu o primeiro pontapé inicial para eu ir parar no instituto. Ele deu para minha mãe o endereço no mês de dezembro, assim, do ano de 2083. Em 84, minha mãe foi atrás de procurar aquela escola que ele disse. Eu fui muito agraciada e muito abençoada. Então, assim, eu acho que hoje, claro que eu acho que hoje isso não acontece mais. Se acontecer, deve ser bem menos proporção, mas ainda acredito que nos recantos do Brasil deve acontecer. Muita criança ainda que fica dentro de casa, porque os pais não sabem como lidar com a deficiência, seja ela visual, mental, intelectual, física. Mas eu penso que a gente precisa, às vezes, ver se realmente essa questão da inclusão, da forma que ela está sendo feita, está sendo útil, está ajudando realmente as crianças, entendeu? Não está mais ainda causando mais danos. Mas eu acho que as crianças realmente têm que estar juntas. Na escola da minha filha, que é uma escola aqui na Vila Mariana, tem crianças com deficiência. Inclusive, na sala da minha filha, tem uma criança com deficiência que está junto com a classe desde o jardim. Então, você vê que ele tá desde os 4 anos de idade, ele está com a minha filha na mesma classe. Ele é uma criança com uma deficiência. Então, assim, eu acho que tem que ter inclusão, né? Eu acho que as crianças têm que ser incluídas, mas eu acho que tem que ser incluídas de uma maneira que seja produtiva. Eu acho que tem que incentivar realmente as salas de recurso, mas eu acho que mais do que isso, tem que preparar os professores. Não adianta também você impor a lei, você obrigar que tem que ter inclusão, mas você não preparar os professores, você não dá suporte para eles, você não dá cursos, você não dá possibilidade para eles aprenderem Libras, para eles aprenderem como lidar com uma pessoa com deficiência visual, aprender o Braille, porque sim, a criança cega ela tem que ser alfabetizada em Braille também. Eu sei que a tecnologia hoje veio para ajudar, eu sei que o iPhone é ótimo, eu sei que o Android é ótimo, eu sei que tudo que a gente tem hoje de AD é maravilhoso, é ótimo, é lindo, mas a criança cega tem que ser alfabetizada em Braille, ela tem que se apropriar da leitura em Braille, da escrita em Braille, para que ela não fique refém, porque tem muitas crianças que às vezes elas começam a vida enxergando e depois elas acabam por algum motivo ficando cegas, porque de repente a doença dela se agravou, porque de repente aconteceu algo que ela perdeu a visão. Isso pode acontecer também com qualquer pessoa, né? Qualquer adulto pode perder a visão, pode perder uma perna, pode perder um braço. Então, você tem que estar preparado para essas adversidades aí. Então, assim, eu vejo que hoje o Brasil tem leis muito boas, né, que se realmente fossem seguidas à risca, a gente estaria, assim, num primeiro mundo, tanto que nosso estatuto, né, da pessoa com deficiência, né, é reconhecido lá fora, as nossas leis antes do estatuto também eram reconhecidas lá fora, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente olhar com muita atenção, com muito carinho para tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, que vem acontecendo. E quando a gente vê, né, lá no Senado, semana passada, né, está sendo votado, sempre o pessoal está querendo mexer em alguma coisa, está querendo mudar alguma coisa, né? Então, mais uma vez, assim, não adianta você querer mudar nada sem nós. Você não pode querer criar leis, ou desfazer leis, ou alterar leis, ou mudar diretrizes, sem consultar as pessoas que realmente fazem parte daquele grupo, que realmente usam daqueles recursos e fazem assim. Por exemplo, hoje a gente tem, né, muitos recursos aí, uma coisa que a gente sempre fala, né, tem as leis que direcionam lá para as pessoas com deficiência física, tira o IPI do carro, tira um monte de coisa, né, para que tenha mais facilidade para a pessoa com deficiência física, comprar um carro. Mas, por exemplo, nós que somos deficientes visuais, a gente não vai ter um carro, porque a gente não pode dirigir, né? No máximo, a gente vai indicar um condutor. E o nosso desconto não é tão grande quanto do físico, porque, de fato, realmente, o físico que vai dirigir o próprio carro dele. Então, a gente fala entre a gente, nos internos, né? Por que então que não? Já que para nós deficientes visuais, então, não houvesse descontos em tecnologias, em materiais que nos ajudasse, por exemplo, como, por exemplo, o iPhone, né? Como, por exemplo, o Android, como, por exemplo, às vezes a gente quer adquirir, sei lá, uma balança que fala, né? Um relógio que fala,
a gente não tem essa mesma prerrogativa, né, dos visuais terem esse desconto, né? E eu digo até, trazendo para o mundo do trabalho, né, se você analisar e fizer umas pesquisas, pegar o IBGE, você viu que o IBGE está de 10 anos atrás, né? Se for atualizar agora, vai dar muito diferente do que aquilo que a gente viu, né, do que a gente tem até agora. Mas, assim, no mundo do trabalho, se você pegar, a maioria das empresas não contrata pessoas cegas. Eles contratam deficientes físicos, contratam surdos, contratam pessoas amputadas, mas não querem contratar cegos, porque eles não sei qual é a motivação que não tem para eles não contratarem. Eles não percebem que, às vezes, o deficiente visual, a adaptação dele é mais simples, é mais barata, é mais prática do que de qualquer outro tipo de deficiência. Então, assim, eu acho que as empresas, né, precisam ter um olhar um pouquinho mais apurado para essas pessoas com deficiência visual. Vou te dar o exemplo do Partenon, lá na Grécia. Foi muito frustrante, a gente ficou se sentindo mal, ficou. Mas, por exemplo, lá no Partenon, nós visuais conseguimos subir até lá em cima no Partenon, mas o pessoal deficiente físico que estava com a gente não conseguiu subir no Partenon, porque era de cadeira e não tinha um recurso para subir. Mas, por exemplo, eu não sei até que ponto ali no Partenon também suportaria uma estrutura de você pôr uma escada rolante, ou de você pôr uma rampa, né? Porque é uma coisa histórica, diferentemente de você fazer uma adaptação dessa no Cristo. O Cristo lá no Rio está adaptado agora, né? Mas eu acho que você traz um ponto que é importante, que tem a ver com o próprio assunto que você colocou da escola, que você falou de preparação dos professores. Eu acho que é a mesma coisa. Então, como a sociedade se prepara para que é o que você conta, por que na minha empresa eu abro espaço para um deficiente físico e não para alguém que tem deficiência visual? Porque eu acho que passa muito mais porque essa pessoa da empresa não entende, e aí ela fala assim, então eu acho que, olha só como a educação pode ajudar todo mundo nesse sentido, né, de discutir as coisas, de entender as coisas, porque eu vou melhorando esse sistema, esse ecossistema onde todo mundo está dentro, todo mundo participa. Eu não sei se como eu estou organizando claramente uma ideia para você, mas assim, eu acho que é um caminhar, a gente já avançou, pelo que eu entendo, mas a gente tem uma caminhada longa pela frente ainda, e que para mim passa pela educação como um ponto-chave nessa história toda. E tem um aspecto que você traz, que é uma questão do Brasil que é incrível, né? Tá tudo escrito, a gente é bom de escrever, mas por que a gente não faz? E quando escreve, por que eu não escrevo com a pessoa e não para a pessoa? Que também eu entendo na sua fala. Não adianta escrever, eu não tenho deficiência visual, escrever o que seria bom para você. Eu tenho que considerar você nesse processo, e para isso tem que se abrir campo de diálogo, de escuta, para que a gente faça junto. Eu lembro muito da Dorina Novil, né, que imagino, sem dúvida, você já ouviu falar, né? A Dorina Novil, eu acho que é uma super referência, que trouxe a história do Braille, que acho que ela fez um Instituto Dorina Novil, acho que é uma referência no setor, por dar acesso e transformar a vida de tantas pessoas. Mas ela se colocou como um agente para transformar e foi uma voz ativa para começar esse movimento. Falei um monte, não sei se falei dentro da realidade aí, Zé. Não, isso aí, e eu concordo com você, eu sou tudo que eu sou hoje, isso que você está vendo aqui, essa pessoa que eu me tornei, isso que eu sou, eu devo à escola, eu sou oriunda da escola, eu sou oriunda da educação pública de qualidade, porque o Instituto Benjamin Constant é um colégio público federal, que está até hoje lá no Rio de Janeiro, para quem quiser visitar. E ele faz um trabalho de estimulação precoce desde da criança cega, bebê, até onde puder ir. Lá não é uma escola de segundo grau, é uma escola de primeiro grau. Eu até vi que semana passada, recentemente, eles foram para Brasília para discutir uma possibilidade de transformar o Instituto numa autarquia, né? Para que o Instituto vire uma autarquia e possa, aí sim, expandir também essa educação, né, para cursos técnicos, para, quem sabe, até ter alguma coisa a nível superior. E, assim, eu fui educada na escola por professores cegos. Eu tive aula com professores cegos na minha formação de primeiro grau.
Professores de influencia história. totalmente a referência, né, Zé? Acho que muda até a referência. Porque esse acho que é o ecossistema. Então muda a referência e você sentir que está sendo até como exemplo de possibilidades. Concorda? Porque se é alguém que enxerga que está te dando aula, fala assim, por que eu não tenho um cego? Será que não tem essa possibilidade, então? Será que isso acabou? Então, assim, eu estava com uma colega outro dia, ela tem uma filha, e é uma filha negra, e a gente foi estar procurando escola junto, e ela falou assim, eu queria uma escola que eu tivesse negros não só nos lugares que a gente às vezes encontra no país e que é terrível, assim, lá só na cozinha, na limpeza, não, eu quero professor negro, eu quero colegas de classe negro, porque aí eu estou mostrando que eu estou melhorando esse ambiente, mostrando que tem possibilidades para todos, né? Eu quero saber uma coisa, minha querida, como que você sai desta prosa, como você sai desse programa, desse bate-papo que começou num alto astral, a gente separou e depois a gente ficou num assunto denso nós dois aqui, e se deixar a gente vai longe. Como você sai desse papo, como as pessoas te encontram, caso queira te contratar para shows, festas, animação, e para alguma corrida por aí, e também eu tenho um pedido que eu sempre trago para as pessoas fazerem aqui, que é que música você pede que represente essa prosa. Então são 3 perguntas. Como você sai, como te encontram e música. Vamos lá. Eu saio gratificada daqui, eu saio gratificada, saio honrada. Eu espero que eu tenha sido bastante feliz nas minhas palavras e que aquilo que eu falei, que eu disse, faça diferença na vida de alguém. Meu intuito aqui é só ajudar. Enfim, como eu falei para você lá no início, a gente tem muita coisa para a gente falar, né? O nosso tempo realmente é pouco, então a gente precisa falar o que tem que ser falado nesse momento, que veio hoje no nosso coração para falar, né? Em que eu acho que tudo está o coração, está o amor. Eu sou uma pessoa do amor e do coração e da emoção, como eu falei, né? Eu acho que eu falei no começo ali para entendedores ali que gostem de astrologia, numerologia, então já vai entender mais ou menos esse meu jeito. E, assim, eu estou gratificada, honrada, muito grata a você ali pelo convite, e a Ana também, deixa um beijo para ela aqui também, um abraço, porque foi ela que proporcionou esse nosso encontro. Eu espero que ele dê muitos frutos, tanto para você quanto para mim. Eu estou aberta aí para qualquer coisa que vocês precisarem, para qualquer coisa que vocês quiserem. Bom, para vocês me encontrarem é fácil, né? Eu não sou muito do Instagram, porque o Instagram não é um... Eu tenho Instagram, que eu era das redes sociais antes, mas o Instagram ele não é uma rede muito acessível para nós visuais, então ele está lá, mas eu não mexo muito nele, e no Twitter também eu não mexo muito. Você pode me encontrar no Facebook, eu posso deixar meus contatos, meu e-mail, meu telefone, enfim, está tudo com a letra. Eu vou deixar tudo, tudo que a Zé está falando vai estar aqui no descritivo do canal do YouTube para quem quiser contratá-la, conversar, bater papo, discutir. Temos grande campo de discussão pela frente, né? Muitas discussões sobre vários assuntos, tá? A gente pode falar sobre vários assuntos. Eu assim, né, tem várias facetas aí que a gente não deu para abordar aqui, que são muitas coisas para a gente falar, como a Alê falou. E, assim, a música que eu quero ouvir, assim, meu outro lado também, que eu gosto bastante, eu não pensei que você pedir música, eu já falei do Here Comes the Sun, né, que é uma música que marca muito eu e minha filha, mas essa música, ela é uma música, assim, que fala de muito sentimento, né, lá vem o sol, mas eu acho que eu sou, como você falou, eu sou super animada e pra cima. Eu acho que frenéticas, abra suas asas, amei, solte suas feras. Vamos cantar, vamos lá. Ayana Gandaia. Entre nessa festa, me leve com você. Os seus sonhos mais loucos, eu quero ver seu corpo. Vamos lá. Lindo, leve e solto. Uhul, amei. Não, frenéticas, pelo amor de Deus. Amei. Toca essa, Lê. Toca frenéticas, Pedroca, que você que é o nosso editor aqui. Muito bem, Zezé, muitíssimo obrigado. Foi uma prosa deliciosa, incrível, uma aula, um MBA. Aprendi tanto com você. Adorei, acho que você pode voltar em mais programas, porque a gente tem muita coisa para ser explorada e conversada aqui. Para quem curtiu, por favor,
Deixarei o descritivo de Zezé, quem quiser conversar com nós aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, todos os canais, Facebook e tudo mais. Quem curtiu também, por favor, compartilhe este programa com seus colegas e siga a gente no Síntese DH aqui no YouTube e também no Instagram, Síntese do Cacão. Estamos no Spotify, GTV, em vários canais. E agora, resumindo todo esse papo delicioso com a Zezé, a nossa querida Fátima Afonso apresenta o seu poemário especial que representa tudo que rolou nessa conversa incrível. Zezé, vamos escutar o que a Fátima fez com o nosso papo. Até mais. Poemar com Fátima Afonso no Sintetizando. Lá vem o sol. Aos 3 meses, a constatação. Sem recursos, tomar o caminho do sul, a melhor solução. Aos 5 anos, a definição. Tudo que poderia foi feito. 5% de visão. Aos 7, se fez a oportunidade. Aprendizado especializado, educação, cultura, esporte, socialização. A energia essencial, a descoberta do caminho, o gosto pela competição, os sinais vitais pulsando, o atletismo despertando. Aos 15, a primeira prova, aos 17, a seleção. 15 anos de glória, amor, dedicação. 4 Paralimpíadas, 4 medalhas de bronze. Em 2010, a medalha foi de diamante. A carreira de atleta passou o bastão. A de mãe assumiu a direção. A bagagem do atletismo, no entanto, nunca deixada de lado, deu a cancha suficiente para uma nova jornada. Cumplicidade, lealdade, amizade, sincronia, entrega e confiança. Os olhos nas mãos do guia. Lições que foram do esporte para a vida corporativa. Ao esporte se juntaram história, jornalismo, filosofia. Todas as paixões agora na carreira que surgia. Resiliência, determinação, vontade de vencer, sentimento, emoção. A história de uma pessoa que guarda no nome um tanto de Maria, um tanto de José, um tanto de orgulho, muita superação. Garra, persistência, desafios, preparar a educação para lidar com o deficiente a partir da sua visão. Tirar as vendas, apurar a atenção, para que haja no mundo a verdadeira vitória na corrida da inclusão. A gente às vezes sente só que dança sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você. Sintetizando com Alê Moreno.